Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Rafa da Way Canada e sou mãe da Júlia, que tá com 9 meses, e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre quais foram os meus maiores desafios nesses 9 primeiros meses dela. E eu acho que, se eu pudesse falar pra vocês, meu maior desafio foi chegar em casa só eu e Tobias e ela e não ter ninguém assim pra nos dizer o que fazer, o que não fazer, porque eu me lembro quando a minha irmã teve meu afilhado, a minha mãe tava, tipo, ali, sabe? Tava muito junto e apesar de eu lembrar da minha mãe comentando alguma coisa e a minha irmã ficando, tipo, tá, mas eu quero fazer desse outro jeito, ou, tu tá fazendo assim, deveria ser assado. É difícil quando tu tá ali, tu não sabe por que tá chorando, por que não tá, não ter ninguém pra ajudar, ou até mesmo, tipo, tu tá cansado e quer um tempo, e não ter isso, né? Tá só nós dois. Foi realmente desafiador no sentido de cansaço mesmo, sabe? A gente fica cansado, apesar da Júlia, graças a Deus, dormir legal, desde pequenininha. É cansativo, né? E não ter ninguém ajudando realmente foi bem diferente do que a gente esperava, né? Porque a minha mãe não pôde vir por causa da pandemia. Então foi diferente do que a gente esperava. Mas ao mesmo tempo, isso nos deu a possibilidade de aprender sozinho e de criar o nosso jeito de cuidar dela, sabe? E sem contar com a opinião de terceiros, que é aquilo que eu tava falando da minha irmã reclamar, sabe? Então acho que foi super bom. Apesar de ter sido cansativo e difícil, foi super bom a gente ter aprendido sozinho o nosso jeito de criar a nossa filha, sabe? E a ser pais, porque somos pais de primeira viagem. Outro desafio, eu acho que é um desafio comum, talvez em qualquer país, mas é que se lê muita coisa diferente, sabe? O certo é fazer sleep training, o certo não é fazer sleep training, o certo é aquilo, o certo é aquilo outro. E até a gente entender que depende do que tu quer e de como é o teu jeito como pai, demora e tu fica numa confusão imensa. E apesar da minha médica ser ótima, ela não se envolve muito nessa parte, sabe? Ela vê, tá saudável, tá ótimo. Podem ir para casa e viver a vida de vocês. Ela não se envolve muito nessa parte de rotina mesmo, sabe? Eu sei que outras médicas, inclusive aqui no Canadá, se envolvem, mas a nossa médica não. E isso nos deu muita chance de pesquisar bastante coisa por conta própria, mas também muita insegurança no começo, do tipo, como que a gente quer ser? Né? Porque eu acho que no Brasil, pelo menos conversando com algumas amigas minhas, os médicos delas acabam sendo muito mais, caminham muito mais juntos, sabe? Dizem, isso é legal de tu seguir, isso é legal de fazer, essas comidas são boas de dar. O governo aqui tem um livro que incentiva, não, que dá tipo passo a passo de o que tem que estar acontecendo na vida das crianças e tal. Eu posso até deixar o link aqui, ou me peçam se tiverem interesse, que é bem legal, super legal mesmo. Mas assim, em relação à introdução alimentar, a médica só falou, dá isso. Eu que tive que ir lá pesquisar por que eu tava dando aquilo, quais eram as comidas que eu tinha que dar. Então parece que falta um pouco desse apoio e talvez seja relacionado a eu não ter a mãe aqui, né? Eu tenho uma amiga que teve filho antes de mim e eu tô sempre, Tassi, o que eu faço aqui? Tu já fez isso? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Então é legal ter alguém que teve filho antes, mas eu fico me imaginando pra ela, que foi a primeira do nosso grupo a ter filho, o quão mais desafiador ainda foi. Porque é difícil a gente não ter esse suporte dos profissionais de saúde, sabe? Não ter uma nutricionista de fácil acesso, que a gente vê inclusive no Instagram, tem algumas clínicas lá de Porto Alegre que eu vejo que tem
parte pediátrica de nutrição, por exemplo. E aqui eu acho que falta um pouquinho disso, sabe? E com as minhas amigas canadenses, todas elas, eu faço BLW e dou o que eu como. E aí eu fico naquela, pô, eu não sei se eu posso dar as coisas que eu como, sabe? Enfim, então foi bastante insegurança nesse tipo, então foi uma dificuldade, e como a gente superou essa dificuldade foi, eu li muito, comecei a pesquisar muito sobre o que eu queria fazer na introdução alimentar, no sono, em todas essas coisas, e eu comecei a entender o porquê das coisas. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada, né, para quando alguém me perguntar por que tu tá fazendo isso, eu sei inclusive dizer, eu tenho artigos que eu li sobre isso, comecei a entender como que é a maternidade de uma forma diferente do que eu esperava inicialmente. Eu esperava que algumas coisas iam acontecer e que alguém ia me guiando como ia ser, e esse guia não aconteceu, então eu tive que pesquisar bastante por conta própria e entender como que eu seria como mãe. E foi meio que isso que aconteceu, sabe? E é óbvio que a conclusão que eu cheguei, quem é mãe e tá assistindo sabe, que na verdade o certo e errado vai depender de como que tu quer criar o teu filho, né? Não tem certo e errado, são várias vertentes diferentes. E uma coisa que também perguntam bastante é sobre o julgamento, como que são as mães aqui, e eu acho, pelo menos entre as minhas amigas, é todo mundo zero julgamento, ninguém fala sobre, tu fez isso, tu fez aquilo, nossa, fez sleep training, ai, fez BLW, que horror, a casa vai ficar suja, ou whatever. Elas são super abertas a conversar sobre, mas ninguém entra muito nos detalhes. Mas eu já vejo na internet, nos grupos do Facebook, que eu tô aqui de Vitória e tal, que daí as pessoas julgam mais, sabe? Quando tem uma pergunta de uma mãe, eu queria fazer isso. Nossa, você vai fazer isso? Então, assim, que eu tinha lido antes. Não existe. As mães no Canadá não julgam. Julgam igual, eu acho, né? Não sei porque eu não fui mãe no Brasil. Mas depende muito se tu tá num grupo do Facebook ou se são tuas amigas e daqui a pouco tem um estilo parecido contigo, sabe? Eu não senti julgamento nenhum das minhas amigas próximas e eu não posto muito nesses grupos do Facebook, mas já vi algumas postagens mais assim assustadoras das pessoas sendo grosseiras de volta, né? Outra coisa que as pessoas perguntam é se os pais e mães montam um quartinho do bebê, que nem no Brasil e tal. Então, uma das coisas eu já expliquei lá, no hospital realmente não tem quartinho de bebê, tu não pode fazer mil coisas, ainda mais que eu ganhei a Júlia no ápice do Covid, então não podia fazer nada mesmo, mas geralmente não se põe nada no quartinho de maternidade, nada disso. Mas o próprio quarto do bebê em casa, a grande maioria das minhas amigas fez sim um quartinho maravilhoso, lindo de morrer. Organizaram tudo e reformaram e bababá. E eu tenho uma amiga em particular que é uma pessoa super bem sucedida, um casal que é super bem de vida, então não é financeira a questão deles, com certeza, mas eles resolveram não comprar nada novo pro primeiro filho deles, né? Eles pegaram tudo second hand, usado, né? E só pediram para ganhar presentes que fossem doados, porque eles queriam ensinar para o filho o valor de do não consumismo, né? Para a filha, na verdade. Então, eu acho que varia muito do estilo da pessoa. Como talvez no Canadá seja mais comum ter pessoas assim, que são mais pé no chão, talvez seja mais comum ter pessoas que não montam quartinho. Mas tem várias amigas que tiveram filho aqui, canadenses, e tem quartinho montado e é lindo. E tem essa amiga também que não teve o quartinho montado com nada novo, não teve tema e essas coisas, logicamente a criança tinha onde dormir, mas ela não se preocupou com todos esses detalhes bobos que daqui a um pouco a gente se importa de montar o quartinho. Eu confesso que eu montei o quartinho da Júlia. Então, né,
Eu acho que foram isso, não falei sobre desafios só, porque atualmente eu tô vivendo uma fase super gostosa, então eu não tô lembrando muito dos desafios, fora esse de ter estado sozinhos, né? Mas que eu acho que acabou sendo um desafio que que deu uma super recompensa, que foi, eu acho que a gente se tornou pais melhores e mais rápido do que a gente teria se tornado se a gente tivesse tido muito apoio, sabe? Então, tô super feliz de ser mãe aqui no Canadá. Eu sei que às vezes é muito difícil a gente estar longe da família, a nossa filha não conhecer nossos pais, os avós dela, mas a gente sabe que a gente escolheu vir aqui. Eu me emociono porque a gente escolheu vir aqui pro Canadá para poder dar uma vida melhor para nossa família, no sentido de poder sair de noite. Hoje eu tava aqui na frente de casa, tinha várias crianças, já era escuro, porque escurece super cedo, e tinha várias crianças brincando na rua. E é isso que a gente quer para nossa família, né? Então, com certeza vale a pena. E eu espero que vocês sintam acolhidas como mãe, como eu me senti pela minha amiga que já teve filho, como eu me senti pela comunidade que a gente tem aqui e principalmente no Instagram, que a gente compartilha bastante, e que vocês contem com a gente, né? Se vocês querem vir aqui pro Canadá, estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu já falei sobre parto e essas coisas todas, e eu espero que o vídeo de hoje tenha sido bom para vocês entenderem que, na verdade, as dificuldades de ser mãe no Canadá não são nem um pouco diferentes das dificuldades de ser mãe em qualquer lugar do mundo. Então, muito obrigada, gente, e até a próxima.